para a transcrição. Certo, então, boa tarde a todas e todos. A professora Kênia pede desculpas por não estar presente, ela me pediu para moderar o seminário do Emanuel, que com muita honra e muita satisfação eu prontamente aceitei, porque é uma honra e uma satisfação receber o Emanuel aqui entre nós. O Emanuel sempre compartilha muito saber, é uma pessoa muito erudita, e a gente vai certamente sair daqui sabendo mais do que a gente entrou nesse seminário. Então, o professor Emanuel, ele é professor na Federal Fluminense e ele vai apresentar o seminário hoje, cujo título me escapou aqui agora, mas ele vai falar, sumiu aqui da minha tela, mas ele vai logo falar para a gente. Então, Manuel, mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco e fique à vontade. Obrigado aí pelas palavras, Vitor. Eu vou tentar, eu não conheço essa plataforma aqui, eu vi o compartilhar aqui, eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que está aqui? Pronto, acho que eu consigo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, aparece pra gente. Só não tá aparecendo pra gente em tela inteira, mas tá dando para ler perfeitamente. Tá, tela inteira é F5, não é isso? Deixa eu ver se... Isso. Eu não sei. Eu errei o troço aqui, peraí. Como é que eu tiro isso aqui agora? Vamos para lá. Bom. Tá dando para ver perfeitamente. Tá, bom, vou continuar assim. Se tiver algum problema, vocês me falam, né? Ou então, obrigado, agradecer de novo aí a presença do Vitor e de todo mundo que está assistindo a esse seminário. Quero agradecer a oportunidade. Esse é um dos artigos que eu vou apresentar semana que vem, lá em Belém do Pará. Ela vai ter 2 congressos seguidos, né, com Belém. Muita gente vai do sul, do sudeste, então o pessoal colocou 2 congressos seguidos para evitar, né, o pessoal que... Tanto o pessoal de estudos, né, mais Foucaultianos, né, quanto o pessoal que estuda Deleuze e Guattari, né, que são também pensadores franceses, né, e são pensadores muito afins, como a gente vai ver aqui na nossa apresentação. E aí eu vou apresentar esse trabalho lá semana que vem no Congresso Foucault, né? E aí eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês lá. Provavelmente vai ter mais gente eu acredito, poucos economistas, né? Então, mas fico feliz aí de poder ouvir, né? Eventualmente, o que vocês gostariam, eventualmente, de pensar junto aqui com relação a esse título enorme aí também, né? Que o Vitor está falando, com toda razão, deve ser difícil guardar o título todo, né, que tem esse nome de agenciamentos, redes, emaranhados e espremedores, né, uma coisa meio estranha em princípio, né? Vou explicar por que a gente vai tentar colocar, né? Um diálogo sobre os limites e possibilidades dos dispositivos Foucaultianos aplicados à viagem de ideias econômicas, né? Então, falar um pouquinho... eu tenho quanto tempo, Vitor? Só para me controlar aqui, senão eu falo 3 horas seguidas. Não, a gente tem feito ali na casa dos 40, 45 minutos. Tá bom. Mas também não é nada rígido demais. Você fica tranquilo. Tá bom, valeu, obrigado. Acho que dá para a gente condensar mais ou menos nessa... Tem uns 10 slides, 12. Bom, só para situar onde é que está, o que vem esse trabalho. Esse trabalho vem da tese de um ex-orientando meu, que está aí como coautor, o Cícero Lourenço, que é da Universidade Regional do Cariri, né, e que apresentou os resultados da tese dele há uns 2 ou 3 anos atrás na Ampec, né, sobre a viagem do conceito de pobreza que o Banco Mundial cunhou a partir dos anos 70, né, e que depois veio a ser aplicado aqui no Brasil, a gente veio a usar através do IPEA. Né? Então, a ideia do Cícero na tese era estudar como é que se dá essa viagem, né, das ideias, principalmente do ponto de vista da aplicação prática. Né? Quando eu falo aplicação prática, eu estou me referindo principalmente aos programas, né, de combate à pobreza, que começaram com mais força no governo Fernando Henrique, né, em 94, a partir de 94, e que se aprofundaram nos governos Lula, etc. E foram aprofundados a partir do uso desse saber, né, econômico sobre as causas, os limites, o método,
a metodologia de combate à pobreza, né? O que o Banco Mundial criou era uma coisa e o que a gente fazia aqui era outra, né? Porque a pobreza que acontece no Brasil é de uma natureza um pouco diferente, às vezes muito diferente daquela, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Índia, ou em outros países, né, do que a gente chama hoje em dia de sul global, né? Então, a pergunta que a gente desenvolveu, isso começou na tese dele, foi acerca de como estudar essa viagem das ideias, né? E aí, indo além do conceito de pobreza, né? A gente tem um outro artigo que a gente acabou de publicar no começo desse ano, na revista Paralaxe, que é sobre, especificamente, não a viagem de uma ideia específica, de um conceito específico, mas a ideia de conceitos mais gerais, né? A gente usou o exemplo do neoliberalismo, que está presente também na ideia na tese do Cícero, mas que a gente via com... a gente, quando ouvia falar de neoliberalismo, dava um certo... uma sensação de que aquilo podia ser mais bem definido, mais bem especificado, né? Muitas vezes a gente usa a palavra neoliberalismo como se fosse quase um xingamento ou algo do gênero, né? A gente queria evitar isso, e aí como é que a gente pode tentar entender conceitos mais gerais, como, por exemplo, um método, né, que a gente tentou dos dispositivos Foucaultianos. Essa vai ser a ligação aí que vai dar sequência aqui à nossa apresentação, né? Como é que, eventualmente, os dispositivos, né, que a ideia de Foucault criou ali no meio dos anos 70, podem eventualmente ser úteis para a gente entender como é que essas ideias passam, né, e principalmente essas ideias, né, tipo neoliberalismo, né, ou a gente usa muito liberalismo, capitalismo, como essas ideias supostamente aplicáveis a toda época e lugar, que são ideias muito gerais, como elas fazem quando são aplicadas em contextos muito específicos e às vezes muito diferentes do lugar onde elas foram elaboradas, né? Quer dizer, o que é capitalismo inglês no século XIX, né, quando Marx está escrevendo aí na segunda metade, é muito diferente do que bota aí, capitalismo brasileiro no século XXI, né, ou 2025. Então, como é que a gente pode estudar essa viagem, né? Para a gente também não correr o risco de aplicar muito cruamente, né, e cometer aí aquilo que o Schumpeter chamava de vício ricardiano, né? A gente ouve lá um autor do norte, né, o americano, o europeu, usar um conceito, a gente imediatamente está aplicando aqui, né, como o Schumpeter, ao falar de Ricardo, sugeria a gente tomar cuidado com isso, né, que a ideia de um vício, né, de aplicar conceitos muito gerais a contextos concretos muito diferentes, né? Então, a ideia do dispositivo Foucaultiano é tentar arrumar uma metodologia para a gente estudar essa viagem, né? Então, mas o que seria um dispositivo Foucaultiano, né, antes de mais nada? Então, aqui eu tenho uma imagem da arquitetura de um prédio, né, que está presente no livro Vigiar e Punir, do Foucault, que é de 75. E a ideia, né, do dispositivo é que ele usa, né, ele combina elementos materiais e não materiais, né? Aí a gente está vendo, por exemplo, uma estrutura de um prédio, né? E a gente tem na planta do prédio aí a ideia de que uma ideia famosa pelo Jeremy Bentham, e que Foucault vai usar muito nesse livro, que é a ideia do panóptico, né? O panóptico é uma estrutura arquitetônica, né, que permite, né, um determinado modo, né, de você fazer com que as pessoas ajam de uma maneira inteligível e fazer com que a gente aprenda, observe, analise o comportamento das pessoas de uma forma específica também. Então, o dispositivo envolve relações de saber e de poder que permitem que a gente enquadre a realidade de certa forma, né, que a gente recorte certos aspectos da realidade e deixe outros de lado, né? Aquilo que Foucault vai chamar de um mecanismo de veridicção. Ver de visão mesmo e dicção de falar, né? Então, o panóptico, né, que é um exemplo que está aí no desenho, né, que está no slide, é um exemplo de como a gente pode organizar o espaço de forma a gerar uma estrutura de poder, ou seja, de coordenar o movimento das pessoas, né? Isso funciona para a gente, evidentemente aqui nas nossas universidades a gente tem um dispositivo desse tipo, né? A gente tem aulas em lugares fechados, né, enquadrados, sabe? 9 às 11, uma matéria, 11 a uma outra matéria, de umas 2 almoço, 2 às 4
Então você tem a ideia de enquadramento espaço-temporal muito específica e que produz uma série de saber, né? A partir desses enquadramentos, a gente sabe quantos alunos estudam, qual é a média dos alunos, qual o desvio padrão, a gente cria uma série de saberes que servem para a gente analisar e, de alguma maneira, avaliar aquele comportamento, né? De forma que a gente faça com que o comportamento atinja um princípio, uma normalização que a gente tem em mente, né? Então, a ideia do dispositivo é alguma coisa, portanto, que não se enquadra muito naquilo que a gente chama de filosofia da ciência tradicional, né? Que imagina que a ciência é alguma coisa mais teórica que a gente está pensando, né? Envolvem teorias também, mas são teorias acopladas aí a outros tipos de discursos, não exatamente científicos, e a outras formas, né, materiais aí de existência, como formas arquitetônicas, que podem ser usadas em conjunção, né? Então, Foucault está tentando aí, de alguma maneira, nessa ideia de dispositivo, romper a ideia justamente que existe ciência de um lado e não ciência do outro, que é, na verdade, uma questão, né, que nós, economistas, aqui normalmente a gente estuda isso pela via do positivismo lógico, né, que tem aquele problema da demarcação com os positivistas lógicos, né, Wittgenstein, etc., do científico e do não científico, né, e que a gente vai saber que esse problema, na verdade, não tem uma solução, né? Então, Foucault, mais ou menos nos anos 70, e uma tradição específica da filosofia da ciência francesa, né, da epistemologia histórica, vai sugerir é que a gente justamente não delimite, porque não dá para a gente fazer uma delimitação clara do que seriam os princípios de verificabilidade ou de falsabilidade do Popper, etc., né? Então, quer dizer, o Foucault está um pouco dentro dessa teoria pós-positivista, né? Vamos colocar assim, né? Onde você tem aí já a ideia de que a ciência se acopla a diversas atividades não científicas, tanto de ordem intelectual, atividades intelectuais, quanto as atividades não intelectuais, né? Como, por exemplo, organizar pessoas em arquitetura, em formas arquitetônicas como essa aí que está colocada no slide, né? Mas vamos definir um pouco aqui mais precisamente o dispositivo, embora o Foucault nunca tenha feito isso, para ver os problemas que a gente tem quando usa essa questão aí na viagem das ideias econômicas, né? Então, a definição, por vezes, pedaços de definição que Foucault coloca do dispositivo, é uma definição tripla, né? Uma que eu acabei de falar aqui, um conjunto heterogêneo, né, que constitui tanto discursos, instituições, formas arquitetônicas, né, leis, enunciados científicos, proposições filantrópicas, filosóficas, né, envolve, portanto, coisas que são discursivas e não discursivas. Em segundo lugar, né, o dispositivo, né, como ele está colocando aí, é a rede que se forma entre esses diversos elementos, né, heterogêneos, né, discursivos e não discursivos, né. O Giorgio Agamben, que escreveu um livro sobre os dispositivos aí em 2006, ele aponta isso que os dispositivos têm uma que ele chama de função estratégica concreta, ou seja, né, não se trata de estudar uma teoria, digamos, né, como se fosse completamente separada das aplicações práticas dela, mas mesmo que a teoria seja muito abstrata, de que forma ela funciona para, digamos, se acoplar a dispositivos de saber-poder que podem dar direções e diretrizes, por exemplo, para certos tipos de atividades não necessariamente teóricas, né? Só para dar um exemplo aqui especificamente, o modelo de Arrow, Debré, Mackenzie, aquele monte de pessoas, né, que quiseram desenvolver esse modelo de equilíbrio geral dos anos 50, né, evidentemente ele é um modelo completo, 100% abstrato, teoricamente no sentido teoria pura, né, que a gente fala, né, um modelo formalizável e matematizável. Então, em princípio, ele não teria nenhuma aplicação direta, né, à realidade. No entanto, esse modelo, por exemplo, é usado, né, derivações desse modelo de equilíbrio geral dinâmico estocástico, etc., em bancos, tanto bancos centrais de diversos países, né, como bancos privados. Esse modelo é usado como parâmetro para a gente desviar o quanto, ver quanto a gente desvia, as economias reais desviam dos resultados, né, em termos de bem-estar, dos dois teoremas aí do bem-estar, né, que vem desse modelo. Então, quer dizer, esse modelo em si, ele não tem aplicação prática direta, mas a gente pode inseri-lo em diversas práticas para que ele assuma essa função, mesmo que não seja direta. Ou seja, né, numa estrutura institucional do Banco Central, por exemplo, ele vai assumir uma certa função ali que não vai dizer exatamente o que vai acontecer, mas, no caso, muitas vezes, do Banco Central, é coordenar expectativas dos agentes, né, e aí as ações não puramente teóricas dos outros agentes. Né? Então, ele tem uma função estratégica, concreta, né? Não está isolado do mundo. Né? O Foucault coloca, né, a função responder a uma certa urgência em um momento histórico
específico, né? Entrelaça, como a gente está colocando aqui, relações de poder e saber, né? Esse saber nos diz o que a gente pode ou não pode fazer. No caso do modelo de equilíbrio geral de Arrow-Debré, por exemplo, Mackenzie, etc., ele nos diz em que medida os resultados que a gente gostaria de atingir com os mercados perfeitamente competitivos, né, eles estão próximos ou distantes da realidade. Então, se o mercado lá tem muitas imperfeições, usando toda a linguagem neoclássica que a gente aprende, né, ou tem assimetrias de informações, a gente sabe que os resultados, na prática, não vão se aproximar dos resultados de eficiência de Pareto que os modelos de equilíbrio perfeitamente competitivo chegam. Nesse caso, isso pode demandar uma relação de que o poder faça alguma coisa, para que a gente chegue à eficiência no sentido de Pareto. Então, tem que ter relações entrelaçadas de poder e saber que o dispositivo visa dar conta, né? Mas, e aí a questão que eu estou colocando aqui, é que o que o Foucault fez na prática, quando ele estudou esses dispositivos, foi muito além dessas tentativas de definições que ele dá em algumas entrevistas, né, que ele nunca chega a definir de uma maneira explícita, né? Então, primeiro, né, ele estuda dispositivos, por exemplo, da sexualidade, famosamente no livro 76, né, que depois vai ter os volumes já nos anos 80, e o último publicado há 4 anos atrás, né, o volume 4, dispositivos que interessam mais para a gente aqui, no lado macro de economia, dispositivo de soberania e segurança, e do lado micro, esses dispositivos de disciplina, né, para quem tem interesse em modelos novos keynesianos, aí de estudo, toda a ideia da vigilância, né, do custo de vigilância, está presente aí já na ideia do Foucault, nesse dispositivo de disciplina, né. Qual a questão, né? O Foucault fala no slide anterior, como a gente colocou, que os dispositivos servem para resolver uma urgência num certo momento, né? Só que, quando Foucault vai estudar os dispositivos de sexualidade, eles são montados por décadas, né? De soberania e segurança, eles são montados por séculos, né? O dispositivo liberal ele é montado desde já tem partes dele no século XVII e no século XVIII, que ele se arruma, mão dos fisiocratas, depois também dos ingleses, né? O dispositivo de disciplina, né? Que ele estuda em Vigiar e Punir, também é formado por décadas. Então, está além dessa urgência espaço-temporal que ele está colocando, né? E, se é verdade que esses dispositivos eles se aplicam em diversas épocas e lugares, né, essa noção de estratégias, né, que ele está usando, que faz parte da segunda definição, também é muito longe de ser uma coisa fácil de definir, né? Relações de poder são muito diferentes da mesma forma, né? Por exemplo, só para a gente dar uma noção aqui do que a gente observa em muitos casos de governos brasileiros, né? Você pode ter um ministro importante que tenha mais uma vertente, digamos, mais liberal. Mas ele vai ter que usar, como a gente descobriu isso no estudo do IPEA, você vai ter pessoas concursadas que muitas vezes não esposam uma visão liberal. E nesse caso, aquele saber que você é liberal vai ter que se confrontar com todo um corpo burocrático e institucional que nem sempre apoia aquilo da mesma maneira. Então, são estratégias diferentes, no caso, por exemplo, brasileiro, né? Quando a gente tem uma formação da pós-graduação e de conhecimento e economia que obedece aquilo que a gente chama de uma divisão que a gente pode, em linhas gerais, traçar como sendo ortodoxo versus heterodoxo, né? Diferente de outros países, né? Então, nossa pergunta, né, será que dá para usar, né, como a gente está trabalhando com conceitos como, por exemplo, pobreza, usar essa noção de dispositivo transtemporalmente, transespacialmente, né? Eu uso o prefixo trans aí de uma maneira importante, né? Porque não se trata de intertemporalmente, nem interespacialmente, nem multitemporalmente, espacialmente. Ele atravessa, trans no sentido de atravessar mesmo, né? De atravessar o tempo, atravessar o espaço, de forma que ele é aplicado em outro tempo e outro espaço de uma forma transversal. Ou seja, a gente tem que adaptar, cortar parte do conceito, editar esse conceito, a gente tem que enxertar partes novas nesse conceito para que ele possa ser usado, para entender, por exemplo, como é que funciona a pobreza em países tão desiguais como o Brasil, que é diferente, por exemplo, de você estudar a pobreza na Noruega, digamos, né? Então, dá para fazer isso? Essa é a nossa questão aqui. Bom, já mencionei aqui na motivação inicial para o trabalho, né, que tem início aí na tese do Cícero, né? Pobreza, especificamente, é um conceito, que, como eu estou tentando já definir aqui nos 4 slides anteriores, que se prestam a estudar, ser usado pelos dispositivos Foucaultianos, né? Porque eles dependem justamente de uma rede de saber-poder, né? Esse saber ele depende, né, de economistas que vão trabalhar em ministérios, que vão trabalhar em bancos, que vão trabalhar em secretarias de desenvolvimento social e outros, né? E essa rede tem que estar estabilizada
para poder que os técnicos dessas redes possam formular programas que vão ser aí votados, né, no Congresso ou implementados aí pelo Executivo, na forma de essa família ou outros programas que possam combater a pobreza, né? Então, a que a gente vai se perguntar como que a gente pode eventualmente pensar nessa viagem das ideias, como traduzir essas ideias, né? E aí eu coloquei um conceito da topologia do poder, né? E aí o conceito de topologia é um conceito mais matemático, né? Como é que a gente estuda a curvatura de certos espaços, né? O modo de dobrar certos conceitos, como eu usei aqui, na verdade, algumas expressões como edição, enxerto, etc., para saber como que esse conceito pode ser dobrado e modificado para ser usado em outros lugares, né? Ou seja, né? Quer dizer, que tipo de estrutura de poder eu tenho que ter para que aquele conceito possa ser, de uma forma adequada, trabalhado em certos lugares e não em outros, necessariamente, né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Dado que Foucault ficou preso nessa questão da urgência espaço-temporal, né? Quer dizer, como se o dispositivo fosse aplicado num momento de espaço muito curto, né? Um momento de tempo muito curto. Como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode contribuir para, eventualmente, alargar esse conceito de dispositivo para dar conta, né? Por exemplo, da mudança espaço-temporal, né? Conceitos, né? A primeira contribuição é a noção, está aí no slide, de agenciamento, que é uma noção do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, que são dois pensadores filósofos franceses, né? Que lançaram aí dois livros. Bom, lançaram vários, né? Mas, digamos assim, talvez a fama dos dois tenha ficado famosa com dois livros que eles lançaram nos anos 70, né? Um em 72, especificamente, que é o Anti-Édipo, e o de 1980, que é o Mil Platões, né? Que aí, né, nesse sentido, até a própria ideia de livro fica balançada aí com essa ideia, né? Eles lançam, em vez de livros, o que eles chamam de platões, né? São 5 volumes, e tudo seriam capítulos que podem ser lidos de uma forma que não necessariamente linear, como a gente lê, né? Um livro que tem capítulo 1, 2, 3, 4, a conclusão, que é normalmente como a gente na academia escreve, né? Então eles propõem modos ali de a gente entender como é que os textos, ideias e enfim, conceitos podem ser montados e desmontados, né? E aí eles propõem essa ideia do agenciamento, né? Essa ideia de agenciamento especificamente está explicada no iniciozinho do segundo volume do Mil Platões, de 1980, como eu falei aqui. E o agenciamento, ele tem, vou colocar o próximo slide aí, ficou pequenininho, eu não consegui deixar melhor, vocês não vão conseguir ler, eu acho, entendeu? Mas eu vou tentar explicar, vocês devem estar vendo aí um eixo horizontal, né? No lado direito, né? Na minha frente aqui, para vocês deve ser esquerdo, o eixo da materialidade, né, onde a gente tem agenciamentos, né, que está colocado aí, né? Estou lendo daqui, não sei se vocês conseguem ver, certo? De corpos heterogêneos, né, que são aqueles elementos que o Foucault tinha delimitado ali no dispositivo, né? Corpos heterogêneos podem ser corpos de pessoas, podem ser máquinas de diversos tipos, podem ser matérias-primas, né? Podem ser animais. A gente pode acoplar essas coisas todas, né? Que a gente pode talvez dizer, né? São uma espécie de vamos dizer assim, eu esqueci até a palavra em português boa para isso, que é como se fosse vou deixar para lá, eu esqueci essa palavra, como se fosse uma espécie de uma montagem mesmo, né? Quando você, por exemplo, já viu uma pessoa que botou um ventilador em cima de um skate, né? O ar puxava o skate para frente, para trás, de alguma forma. Isso é uma espécie do que a gente está dizendo que é um agenciamento material, né? Você junta dois objetos que não tem nada a ver com o outro em princípio, coloca eles de uma forma, e você se coloca lá e o ventilador consegue balançar e fazer o skate andar balançando todo mundo, né? Gambiarra, né? Gambiarra é excelente, exatamente a palavra que eu queria lembrar, entendeu? E essa questão do agenciamento lembra isso, né? Está colocando, evidentemente, essa noção aí para se contrapor à ideia organicista, né? Que a gente teria crítica que esse pessoal dos anos 70 e 80 faz as abordagens hegelianas, etc., e marxistas, mas que a gente não vai entrar nisso, até porque eu acho que hoje em dia eu acho que as críticas deles são um pouco
falhas aí com relação a Hegel, mas deixa para lá. Né? O que interessa é tem um aspecto material e tem um aspecto expressivo que está do outro lado ali do eixo X, né? Que é o aspecto de expressividade. Né? De que maneira, né? Essas montagens materiais, elas podem emitir sinais acerca de, para seres vivos, e mesmo seres não vivos, que indicam o que a gente pode fazer. Né? Digamos, uma flor é muito bonita, né? Emite sinais que indicam para um pássaro que ali existe uma chance de você ter um doce, e esse doce pode polinizar uma outra planta em outro lugar. Né? Então, são sons, né? Gestos, movimentos. Né? Toda a matéria ela tem uma possibilidade não apenas de você transmitir informações, mas de expressar a natureza dessa materialidade. Né? Isso é uma coisa importante também para a gente ver, porque justamente como vocês estão percebendo aí, a gente não está separando claramente aí o que é científico do que não científico. Certamente o científico entra, certo? Mas ele não fica restrito a essa ideia. Né? A ciência pode estar ligada também a aspectos de beleza, aspectos estéticos, certamente aspectos éticos, que é o que a gente tem hoje em dia com a ideia de ciência pós-normal. Né? Não sei se vocês já ouviram falar que a ideia de ciência, que a ideia de ciência não se dá num vácuo e que a gente pode e deve, né, entendê-la dentro desse contexto sociocultural mais amplo, um conceito de expressivo, estético também mais amplo, que é o que de fato lá é. Né? Então, esse eixo X, digamos assim, estaria dentro do dispositivo de Foucault. O que não está dentro do dispositivo de Foucault é o eixo Y, né, que mostra como é que essas peças, né, tanto em termos expressivos como em termos materiais, são montadas e desmontadas. Não, quer dizer, e para nós isso é absolutamente central, porque eu quero saber exatamente como eu posso pegar uma ideia que é criada nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, e como que ela pode ser montada num dispositivo de saber-poder aqui no Brasil, que é o caso da pobreza. Eu quero saber como é que eu posso desmontar certas noções. É o que aconteceu, por exemplo, nos anos 60 e 70. A gente tinha toda uma tradição, por exemplo, desenvolvimentista, que pensava a pobreza no viés da mudança estrutural da sociedade. Pensava a pobreza na necessidade, como Josué de Castro, por exemplo, né, como sendo um flagelo causado estruturalmente pelo tipo de economia inserida num contexto internacional em determinada época e lugar. Então, quando chegam as ideias do Banco Mundial para cá, a gente tem que, de alguma maneira, reposicionar, nas palavras aí do Deleuze e Guattari, desterritorializar essa explicação da pobreza e as políticas a ela associadas, para a gente implementar e criar outro dispositivo. E aí, o processo de territorialização, que ensine para a gente como que a gente, a partir dos anos 80, 90, vai tratar a pobreza de uma forma diferente do que faziam os desenvolvimentistas, né, nos anos 50, 60 até os anos 70. Certo? Então, essa ideia de agenciamento com os conceitos de territorialização e desterritorialização ajudam a gente a fazer isso, né? São conceitos que ajudam. Né? A pergunta que a gente tem isso é suficiente? Né? E a ideia que a gente vai fazer, a gente sai do agenciamento e vai para o emaranhado. Né? Esse aí é a capa do livro da Nancy Cartwright e desses outros 4 autores dela. Nancy Cartwright é uma filósofa da ciência contemporânea, acho importante para nós, para a economia. Ela tem escrito artigos recentemente com o Angus Deaton, né, com o Prêmio Nobel da Economia também, Nobel entre aspas, a gente sabe que não tem, mas que trabalha com muitas críticas à noção do Randomized Control Trials, né, como é que chama isso em português? Não sei. Né? RCT, né? Testes randomizados, né, controlados. Né? E a noção Tangle aí que ela faz. Né? Vocês estão vendo aí o ninho, né, de um pássaro chamado jacuna, que é um pássaro africano que constrói ninhos na água, em cima da água, né, dos rios. E aí a gente está sabendo, você vai colocar os ovos ali, né? Coisa mais importante ali para o ser vivo, né, que pelo menos dentro da visão biológica que a gente tem da vida, que é a reprodução da própria espécie. Então, como é que você vai fazer um ninho que seja seguro para não afundar com os ovos no rio? Né? Então, a Nancy Cartwright usa muito essa ideia do emaranhado, tangle, para pensar, e aí o ponto que nos interessa aqui, para complementar ainda a noção da territorialização e desterritorialização, que é, eu já coloco aqui, a noção de segurança. Né? A questão né, a gente pode entender especificamente os conceitos feitos por nós, né, acadêmicos, né, como sendo, essa é uma proposta dela, como produtos. Né? Uma das críticas que ela recebeu era, não, na verdade, você está adotando uma visão
pró-capital, capitalista da ideia de ciência, né? E ela faz questão de dizer que não, um produto não é uma mercadoria. Né, mas as atividades, né, e produtos científicos, né, eles devem ser vistos, o subtítulo do livro dela é isso, né, confiabilidade, né, reliability, além da objetividade e do rigor. Normalmente a gente associa cientificidade, objetividade e rigor, e ela está dizendo, mais do que objetividade e rigor, não é que essas coisas são importantes, mas elas devem ser vistas em função, e isso nos interessa aqui enquanto, né, eventualmente vamos trabalhar com formuladores de políticas públicas ou participantes do debate público com relação à efetividade e avaliação dessas políticas públicas, como que esses objetos científicos, né, conceitos, por exemplo, como problemas, são produzidos para uso em certos contextos e no outros. Né? Então, a Nancy Cartwright, acho que ela coloca, porque ela foca muito na noção de confiabilidade. Ou seja, em que medida eu vou usar esse conceito de forma que ele possa ser aplicado aqui sem gerar aquilo, como a gente falou, as confusões do vício ricardiano. Quando a gente aplica um conceito completamente fora de um contexto, num contexto que não tem nada a ver com onde ele foi inicialmente produzido, para onde ele foi montado. Então, eu imagino que não dá para explicar muito mais aqui, senão vou ficar horas trabalhando, né? Mas ela tem os primeiros capítulos do livro, ela tenta fazer uma crítica à noção de rigor, de objetividade, etc., e dá o exemplo do Tangle, né? do emaranhado dela. Então, para nós aqui também é uma coisa interessante, né? Porque aí a gente trata de saber como que esses conceitos, né, que os dispositivos usam, não apenas viajam, são territorializados e desterritorializados, mas são territorializados e desterritorializados com segurança e confiabilidade, né? Esse é o ponto, né? É a contribuição que a gente pode pegar aí da Cartwright para a viagem desses conceitos. Né? Não basta importar, não basta saber como anexar. Tem que saber se ele é confiável para o que ele quer fazer dentro de determinado contexto. Né? Então, se a política tem objetivo de diminuir a pobreza de X%, isso deve ser feito em período Y, né? Então, a gente tem que saber qual é a confiabilidade dos conceitos teóricos, dos instrumentos que a gente está usando para que isso seja feito. Tá? Dando sequência aqui, né? Esse aí eu traduzi como espremedor, né? E a figura do Mengel, né? Do Andrew Pickering, né? Que é um autor inglês que vem desde os anos 80 dentro dessa visão nova dos estudos da ciência pós-positivista, né? Trabalhando como entender os conceitos. O Mengel é uma coisa que não tem para a gente hoje em dia. Né? Isso aí serve, essa figura, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né? Tem uma rodinha, uma manivela, né? Esse aspecto aí meio bege que a gente colocaria ali, bota uma roupa ali, um casaco, qualquer roupa, né? Qualquer coisa ali que possa ser secada, a gente vira a manivela, né? E aí a parte de cima ali que a gente pode também espremer, deixar espremer mais ou espremer menos a roupa, dependendo da espessura dela, né? Então, o Andrew Pickering, ele usa essa ideia do Mengel, né, do espremedor, que não tem tradução melhor, na verdade. Ele fala esse inglês, hoje em dia ninguém usa. Tipo, né, você bota na secadora elétrica, né, que a gente tem em casa. Mas ele usa isso para entender a forma como criaturas, elementos humanos e não humanos vão entrando na produção e na objetivação dos objetos científicos. Né? Então, o espremedor na prática, né, eu estou pegando muito o último livro de 2008 que o Andrew Pickering lança para a gente, né, ele, assim como trabalha na interface do humano com o não humano, né, o que ele trabalha muito, na verdade, é entender dois aspectos que estão na última linha aí do slide, que são as chamadas resistências e acomodações. Né, isso é importante, tem artigos já dentro da economia tratando a respeito disso, que a Esther Miriam-Sentes, né, que é também autora holandesa, ela estuda, por exemplo, como o Robert Lucas, né, quando ele inventa os primeiros modelos de expectativas racionais dos anos 80, como é que ele tem que acomodar isso a outras práticas de previsão, a outras técnicas econométricas que estão disponíveis naquele momento, e como que isso vai poder ser ou não aplicado nos governos. Né? Então, esse modelo, nesse artigo dela, ela vai mostrando como o Lucas vai encontrando resistências, tanto do meio acadêmico quanto do meio político, e vai tendo que realizar acomodações com esse modelo. Né? É o mesmo que acontece com a gente aqui, quando a gente recebe conceitos que vêm de fora. Né? E me parece que essa ideia do Mengel, né, do espremedor, que eu estou mal traduzindo assim, né, pode ser útil para a gente entender, além do que a gente já colocou, do agenciamento e do emaranhado,
entender a forma como esses conceitos vão sendo acomodados e mudados aqui, né? Então, uma coisa importante aí bom, me parece importante aí para entender como é que isso é realizado, né? Então, já chegando aqui na parte final do trabalho, falta apenas uma ideia que pode acrescentar ao conceito de dispositivo, que é a ideia de rede, né? Ou, mais especificamente, como o Bruno Latour usou isso nos anos 80, né? Rede sociotécnica, né? E aí talvez a gente já tenha toda uma maior proximidade com a economia, que a gente tem muitos, né? NAMPEC, fatalmente, já tem o professor Ricardo Fucide, né? Alguns coautores dele, o Celso Neres, o Rafael Galvão escreveu com os dois sobre isso. Ano passado, na ANPEC, também lá em Natal, a gente teve um artigo sobre essa questão das metas de inflação e a performatividade, né? Isso tem muito a ver com a teoria que é desenvolvida a partir dos anos 70 e 80 pelo Bruno Latour, que é a teoria do autorrede, né? Ou seja, né, interessa saber, não é a mesma coisa, tá? Ela vai um pouco além, eu imagino, da noção de performatividade. Eu não sei se estou indo muito, muito rápido, né? Que eu estou passando assim por talvez muitos conceitos que não sei se todo mundo está familiarizado. Mas a ideia de performatividade é que os objetos teóricos que a gente... o caso clássico em que a gente tem, por exemplo, o modelo lá acho que o modelo Black-Scholes, né, do mercado financeiro, né, que a partir da fórmula do Black-Scholes você conseguia fazer coisas na realidade econômica, né, em termos de investimentos financeiros, que você não conseguia antes do modelo. Então, o modelo, de alguma forma, performa a realidade, né? Ele intervém e permite certas práticas se acoplem àquele modelo que antes não poderiam estar, não estavam presentes ali. Então, essa ideia, mais ou menos, de performatividade, isso encaixa muito, dá para perceber, com a teoria do autorrede, né? Ou seja, a gente pode pensar em objetos, ou, por exemplo, ideias como conceitos que viajam, e como é que eles podem ser usados, né, em certas formas, permitem certos tipos de políticas e não permitem outros, né? A gente pode estar observando, por exemplo, né, que você tem... isso tudo envolve redes de saber-poder, como a gente está colocando, né? E a gente tem que saber como é que certos membros, né, certos formuladores de políticas entram e permite que certos enunciados científicos entrem ali, né, e possam se hibridizar, né, formando aí o que o Latour chama, né, esses produtos, né, quase objetos, né. Então eles precisam, eu usei a noção aí, eu botei um pouco quando eu estava fazendo o slide, eu pensei nessa noção aí do Timothy Morton, de hiperobjetos, mas esquece isso, porque acho que não mais atrapalhado que ajudar, aqui eu já estou dando muita informação. Mas o que eu quero sinalizar é que para, digamos, um objeto como pobreza funcione, eu preciso de uma rede de aparatos sociotécnicos, né, e de um aparelho para distribuir esse saber e para coordenar a ação, né, para territorializar essa ação, dessa forma, né. E a teoria do autorrede, ela ajuda nesse ideia. Ou seja, a gente não trata simplesmente de indivíduos isolados que estão, ou indivíduos que se acoplam para realizar, né, então, cada um deles querendo maximizar alguma coisa, cada um deles tem uma função de utilidade, tem uma restrição, e a partir dele a gente entende o comportamento global. Então, a gente coloca ação não a partir de indivíduos, mas grupos de indivíduos, né, somados com certos, ou acoplados a certas forças da natureza. Vou colocar aí, por exemplo, um indivíduo que usa, o que opera o mecanismo de uma represa, né, por exemplo, né, o Itaipu, por exemplo, os técnicos ali que formam, junto com a represa de Itaipu, ali um mecanismo de você coordenar a produção de da energia elétrica, né? Então isso envolve uma rede de aparatos, né? E aí a gente entende não a ideia de que cada um querendo maximizar alguma coisa, então, troca de um salário, etc., mas aquela rede como um todo, né? Essa rede toda vai ser objeto de estudo, né? E aí a ideia é exatamente essa com relação por exemplo, a pobreza e outros termos, né, que a gente vai importar, né? Aqui um formato do exemplo como é que funciona uma torrede, né? Você tem interesses diversos, mais uma vez aqui não se nega isso, né? Você traduz esse interesse, né, para certos, que eles chamam de actantes, né, que seriam esses agentes, nem 100% humanos, né? Podem ser humanos acoplados a outras, né, que vão participar, né, vão inscrever aí certos modos de você
regular, modos de você controlar, modos de você avaliar certas ações desses actantes, né? E aí vai mostrar qual é a rede, né? E como é que esses atores entram em rede, né? E aí você tem que montar, justamente, né? E usa a ideia lá de territorialização. E aí eu acho que o Bruno Latour ajuda nisso, porque vai entender essa forma de tanto ação quanto a cognição como não sendo acopladas especificamente a um ser humano específico, como afirma, como os economistas costumam fazer. Né? Essa um pouco, talvez, é o desejo de contribuição possível que tenha essa teoria. Então, concluindo aqui, para a gente, né, fechando aqui, Foucault, inicialmente, gostaria que os dispositivos dele fossem usados como uma caixa de ferramentas, né, que a gente identifique estratégia para lidar com esses problemas urgentes, né? Mas, como a gente mesmo falou, isso aí não é o que Foucault faz, né? Recentemente a gente mostra que Foucault é uma coisa muito concreta, muito, né? A prisão, o hospital, a sexualidade, etc. Não, né? Tem um desejo, digamos assim, de saber ali, um desejo filosófico por trás ali, eu acho que não negligenciável no que Foucault está fazendo, né? Mesmo que ele diga o contrário. Então, ou seja, né, o que ele está fazendo tem uma natureza universalizante. Né? Então, como é que os emaranhados, as redes, os espremedores, né, os agenciamentos ajudam a entender o mecanismo Foucaultiano? Né? Os agenciamentos, como a gente falou, explicam como os dispositivos podem se estabilizar no espaço e tempo. Né? Estabilizar, territorialização. Desestabilizar, desterritorialização. Um exemplo que a gente deu aqui foi a pobreza na passagem aí dos anos 60 para 70. Né? Você tem uma série de teorias mais desenvolvimentistas, né? O Josué de Castro, etc., e vai passando para depois a importação dos conceitos do Banco Mundial. O emaranhado, né, da Nancy Cartwright e seus coautores, né, ajuda a entender, né, como que esse processo de trazer uma ideia de um lugar para o outro, para ser territorializado de outro lugar, deve ser feito em segurança. Né? Esse produto, na verdade, ele deve ser montado segundo certos critérios, e esse critério é feito, e aí vem as duas últimas contribuições, ser feito numa rede. Né? Essa rede envolve elementos humanos e não humanos, e é essa rede, né, que na verdade a gente não pega só conceito separado, produzido por um grande autor, com um time. Na verdade, é o conceito produzido por um grande autor, por um grande time, aplicado, emaranhado aí com uma série de outras instituições de relações de poder que não estão presentes. Né? Isso quer dizer que a gente vai analisar, né, resistências e vai analisar acomodações quando esse conceito viaja, e vai analisar como que esses conceitos dependem, né, de atores naturais e sociais. Naturais, eu estou querendo dizer, por exemplo, né, que você combater o tipo de combate à pobreza, digamos, fatores naturais, digamos, né, no Nordeste brasileiro, no Piauí, né, que tem seca, etc., vai ser muito diferente do que você vai combater a pobreza, por exemplo, numa região gelada. Então você não tem como entender a pobreza desvinculada completamente de como os seres humanos se acoplam aos ambientes naturais, materiais em que eles estão colocados. Né? Por isso esse conceito lembra essa coisa que eu mencionei aí, que eu não vou trabalhar aqui, do hiperobjeto, né? Que são objetos enormes que a gente consegue medir através dos nossos conceitos, através dos nossos equipamentos científicos, mas que são situados de alguma forma, eles se montam de formas diferentes em cada contexto específico. Tá, então é basicamente isso. Né? Fico muito feliz de poder apresentar aqui uma vez. Espero que seja de algum interesse aí para o pessoal. Tá? Obrigado aí mais uma vez por. Obrigado, Emanuel. Obrigado pela excelente, por estar aqui, pela excelente apresentação. Certamente todos aprendemos bastante. E agora vou abrir para o pessoal fazer algumas perguntas, se você nos permitir. Imagina, que isso. Fico feliz. Se tiver alguma, fico feliz. Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta relacionada à apresentação do Emanuel? Quem quiser, eu começo. O pessoal às vezes fica tímido para começar, né? Então, vou fazer a primeira aqui. O professor Eduardo Ângelo levantou a mão ali. Professor Eduardo. Bom, Emanuel, deixa eu baixar minha mão aqui. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Acho que tem bastante coisa, né, para a gente refletir, para pensar. E não sei se você já tem o artigo pronto ou não, mas de qualquer maneira acho que seria bacana, né? Que você lançou bastante ideia, assim,
E muita coisa veio na minha mente durante a sua apresentação. Enfim, eu não conheço Foucault, o que eu conheço é de segunda mão, de trabalho seu, da Dani Guise, enfim, de outros autores. Mas, enquanto você explicava a ideia de dispositivo, me veio à mente, mas depois logo foi embora, a ideia de superestrutura do Marx, assim, a relação da superestrutura com a infraestrutura. Não sei se tem alguma relação, não. Acho não, porque depois você foi explicando melhor, mas enfim. E também, quando você estava explicando do vício ricardiano, etc., me veio a ideia, enquanto você explicava lá no começo da sua apresentação, me veio a ideia também do Marx falando da economia clássica, né? Como ele fala que, olha, para a economia clássica ele vai mostrar, né, a anatomia da sociedade burguesa. Para a sociedade burguesa ela funciona, ela é boa. O problema é que ela tem esse caráter universalista, né? Então, que não, quer dizer, ela não se aplica a qualquer época, em qualquer lugar. E os economistas clássicos não percebem isso, né? E também, enquanto você falava, me veio à mente um texto do Ricardo Tolipan, parecido, em que ele não é da tese dele de titular, não sei se eu não sei. Eu acho que não está lá, mas é num livro preto, organizado pelo Edward Amadeu, se eu não me engano, em que ele vai falar muito isso, ele vai explicar ali o que é a crise da história do pensamento econômico e vai falar, né, de como a economia se vê e procura se vender como ciência e, portanto, como sendo vocação de verdade e com caráter universalista, etc. Né? E imagino, assim, isso foram coisas que que me apareceram na cabeça durante a sua apresentação, enfim, só para compartilhar, não precisa comentar nada se não quisesse. Mas, enfim, pelo que eu entendi do seu trabalho, você acho que você está buscando, me corrija se eu estiver errado, por favor. Você está buscando uma forma de explicar, né, como o próprio título sugere, essa viagem ou essa disseminação e consolidação das ideias econômicas. E isso me fez lembrar um texto do Colander, acho que é lá do final dos anos 80, começo dos 90, em que ele vai falar dos modelos de disseminação. E eu lembro que lá ele fala do tal de modelo do contágio, quer dizer, né, que o sujeito vai para os Estados Unidos fazer o PhD, e lá ele vai aprender tal coisa, aí ele sofre esse contágio, ele pega esse vírus de uma determinada teoria, ou então ele vai para, sei lá, para Polônia estudar, e lá ele aprende Kalec, sei lá, o Jorge Milioli, entendeu? E lá ele vê essas coisas. E tem também o modelo do mercado de ideias, né, que era mais ou menos esse negócio, quer dizer, que é a coisa mais neoclássica do Stigler, acho que ele falava, tal. E enfim, então eu acho que a sua perspectiva, me corrija se estiver errado, se enquadra meio nesse esforço. E aí eu lembro também das coisas do Mauro Bojanovski, da coisa da viagem dos economistas, né? Então eu acho que esse seu trabalho ele faz parte é uma tentativa de contribuição com esse tipo de literatura. Eu estou correto na minha interpretação ou não? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, Manuel. Eu desliguei aqui, dá para ajudar, né? Não desliguei nada aqui. Sim, estamos ouvindo. Obrigado aí, Eduardo, pelas observações. Eu gosto muito de ouvir, porque, evidentemente, aí Tá falando, não tem o artigo pronto disso, né? Então tá naquela fase selvagem, né? Que você vai colocando um monte de coisa junto, depois você percebe, porra, tô botando muita coisa. Aí a gente vai depois separando um pouco para, né, explicar. E eu agradeço muito porque ajuda a gente a enxergar também o que as pessoas veem, né? Então, tem essa questão do Marx, né, que você colocou nas suas duas primeiras observações, né? Eu acho que tem uma relação, né? Mas a impressão que eu tenho é que esse pessoal dos anos 70, 80, que está trabalhando em filosofia da ciência, eles querem talvez dinamizar essa noção de relação de superestrutura e infraestrutura, né? É como talvez, né, a interpretação que tivesse sido feita seria que a relação, mesmo que seja dual entre infraestrutura e infraestrutura, não admite que a gente pense, por exemplo, muito além dos conceitos de modo de produção, né, e de essa superestrutura, digamos, jurídica, intelectual, etc. Então, é como se, na língua, se a gente for usar a linguagem aqui, né, como se isso já vem pré-moldado, né? E aí você poderia aplicar isso em diversos contextos, né, a ideia de infraestrutura e superestrutura.
A impressão que eu tenho que eles estão querendo dizer é, bom, Marx apontou em algum caminho para isso, mas talvez a gente precise de dar uma dinamizada nisso, de alguma forma, né? Quer dizer, elementos que a gente tem como superestruturais podem ser absolutamente centrais naquilo que a gente chama, digamos, no não material, digamos assim, né? Como o Foucault está colocando ali no dispositivo, né? Então, acho que, de alguma maneira, o que eles estão fazendo é talvez, questionar e dinamizar essa suposta separação que teria entre infraestrutura e superestrutura, né? Claro que a questão que a gente fica aí não fica uma bagunça, né? Essa questão que a gente... acho que a resposta que esse pessoal do Foucault e outros dariam é, tipo, bom, a realidade ela é complexa, né? A gente tem que criar ou moldar ou elaborar conceitos que tentem dar conta dessa realidade. E o que eles viveram nos anos 60 e 70 foi o tipo de marxismo que estava vigorando na França, etc., não dava conta, principalmente, das coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, me parece que, eu acho que eles tentaram, de alguma maneira, embora reconhecendo alguma filiação, né? E aí vai ter todas as confusões, né? Porque vai ter pessoas de esquerda que consideram isso aí uma dissidência, uma heresia com relação ao marxismo, e outros vão achar que não, é por aí mesmo que tem que ir, né? Mas eu acho que tem uma, digamos, uma inspiração, mas que realmente dá, a gente olhando para os franceses dos anos 70, anos 80, eles estão tentando, vamos dinamizar isso aqui, né, de alguma forma, e tentar entender de uma maneira, a gente pode dizer, mais concreta como é que funcionaria. E acho que tem a ver com essa ideia do vício cardiano também que você colocou, né? Quer dizer, eu acho que eles também apoiariam essa crítica que o Marx faz à economia clássica, né? E dizendo assim, olha, o cara que está no Banco Mundial não sabe exatamente como é que funciona a pobreza no Paquistão, né, na prática, né? Tem alguns casos que, né, que a gente, no meio da tese, você teve casos de pessoas do Banco Mundial veio para cá e você vê, peraí, isso aqui não estava em cena, né? Esses autores todos, que alguns mencionei, eles mencionam casos específicos, né, de quando você está num dispositivo, você não percebe que você não colocou todas as peças relevantes em jogo. O Hirschman na Colômbia, né? O Hirschman, né? Ele vai falar isso, ó. O pessoal de fora aqui que não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Que é o crescimento desequilibrado, etc. Exato, exatamente, né? E aí, o Hirschman é um ótimo exemplo, porque ele é um dos pioneiros também dessa ideia, né? Bom, você estudou o Rosenstein-Rodin também, né? Então, sim. Acho que como é que eu tenho que aí depois dobrar o conceito, virar ele, torcer para que ele possa ser adaptável, né? Quer dizer, não adianta eu trazer direto, né? Como você está observando, acho que o Hirschman é um cara brilhante que ele teve aqui, né? E acho que é interessante também, aí, mais uma volta para o teu último ponto, né, que certamente, né, tem uma admiração enorme pelo Mauro, né, pelo todo o trabalho dele, e esse texto que ele colocou, nessa res, né, nesse encontro, né, da History of Economic Society, eu estava lá. A gente estava, né, você estava também, eu acho, lá no... Quero ficar muito nos Estados Unidos, né, nesse ano, acho que em 2016, que ele deu o Presidential Address lá, que teve a ver justamente com essa ideia, né, das viagens dos economistas, né? E aí foi muito interessante, porque a questão que ele colocava dá para eu fazer uma tese boa só com um banco de dados maravilhoso de uma universidade top da Ivy League americana? Ou você ganha algo que um cara não vai entender só viajando, né? Só quando ele pisar no Brasil, na Índia ou qualquer outro lugar, que você vai entender um pouco o que é a economia ali. Eu acho que ele botou isso assim em jogo, né? E nós, morando aqui no Brasil, acho que isso é importante para a gente, né? Eu acho que esses autores todos apontam para essa necessidade de tentar entender na prática. Ter um banco de dados. Acho que envolve também outras questões que eu trabalho também com outros alunos, né? Que essa questão do Hayek, talvez você goste e estuda, né? Que é o problema da informação e conhecimento, né? Nem todo conhecimento é transmitido em informação que possa ser objetivável. É um pouco isso que os caras estão dizendo. Com o conhecimento você vai descobrir na prática o que dá para falar e o que não dá também, né? Você te mencionou a crise da HPE, né, com essa... Que é um pouco que eu gostaria de mostrar, porque a gente, desde o século XVIII, a gente, quando eu falo dos economistas, né, a gente gostaria de fazer uma teoria que usar conceitos que possam ser aplicados em toda época e lugar, né? Quer dizer, teoricamente, lá, vamos dizer, aquele ciclo virtuoso do Smith, teoricamente, aquilo é possivelmente aplicado em diversos lugares, né? Mas, de fato, não dá para a gente imaginar essa aplicação como sendo algo simples de fazer, né? Eu acho que a ideia, né, esse artigo lá que publiquei em janeiro desse ano lá na Parallax, é um pouco sobre como é que a gente pode tentar dar conta de uma noção de universalidade que não caia na ideia de ser um guarda-chuvão, né? Que a gente use um conceito que acaba colocando tudo ali, bom, aí você explica qualquer coisa, né? Porque o que está de fora você considera um efeito ad hoc, né? Algo
um ceteris paribus que não foi levado em conta. Né? Evitar esses usos. Mas nesse sentido, eu acho que eu não conheço o texto, tá, do Tolipan, mas se eu entendi aí o que você falou, eu acho que ele aponta nessa ideia aí de... Ele fala desse contexto para dizer por que os economistas dão pouca bola para a história do pensamento econômico e valorizam a coisa da fronteira da ciência, né? Então, porque a economia tenta se dar esse discurso universalizante e tal, e tem essa vocação de verdade, que é a expressão que ele usa. É mais ou menos por aí. Isso. Não, legal, acho interessante. Acho que envolve muito a gente, né? Porque talvez o nosso lado economista não queira abandonar essa universalidade, né? E o nosso lado HPesista quer dizer, tá, mas a história é importante também. Uhum. Normalmente a história e a universalidade elas se bicam, né? Porque a história diz, não, olha só, a coisa passa, muda. O universal é aquele que... E aí pensando assim mais alto também, né? Com relação à ideia de disseminação por contágio, acho que até, se eu não me engano, o próprio Vitor, na tese dele, né, tinha colocado, né, ver as... Foi pelo Vitor que eu fiquei conhecendo esse texto. Isso, eu também, na verdade, né? Faz sentido, acho que no início da tese dele que tinha... o Cícero, quando a gente começou a trabalhar esse conceito, a gente tentou aplicar essa ideia, na verdade. Pensou se a ideia de contágio seria viável. E a gente acabou não usando, né? Porque a gente achou que, tanto porque ideia de economia, ideias com mercados, os mercados, se existem, eles são muito hierarquizados, não são mercados próximos daquilo que a gente chama de economia competição perfeita, né? Então, o contágio ele é feito de uma maneira que a gente pode dizer muito institucionalizada e hierárquica. Né? E aí a gente foi buscando formas de tentar entender as hierarquias que permitem institucionalmente a transmissão de uma ideia para outra. Se eu não me engano, você mesmo tem um artigo com o Felipe, né, e outro terceiro autor aí que trata dessa né? Era a Review of Political Economy. Isso. Né? É um pouco mais nessa linha, né? Um pouco dos aspectos. E aí a gente achou que a ideia de mercado é interessante, mas para o caso específico não tem, porque a ideia do Banco Mundial vem cá, tem uma estrutura de poder aqui, né? Tipo, pelo menos nos anos 80 tinha. Né? A gente também está estudando agora como é que isso muda. Né? Quando, por exemplo, você tem mais instituições de produção de conhecimento econômico, como é que as ideias vão caindo para outros lugares. Né? Então, por exemplo, né? Como é que a ideia do Banco Mundial deixa de ir para o IPEA e vai, por exemplo, para os ministérios, para outras instituições privadas, por exemplo. Né? O professor aqui na Fundação Itaú Social, que é uma das que tem professores na UF que trabalham com isso e tal, eu do lado da metodologia da HP, a gente tem que entender como é que está viajando de lá para cá, né? Por que isso é interessante para a Fundação Itaú e, eventualmente, não para, sei lá, para o IPEA mais? Antes era, agora não é mais. Né? Então, e aí, isso aí é uma questão que envolve poder, né? Tipo, são estruturas que bloqueiam a entrada da informação, não é um mercado competitivo. Né? E aí a gente acabou adotando essa ideia, mais com essa ideia, mas são ideias que eu acho muito interessantes. Eu acho, pessoal, assim os liberais muito interessantes, né? De qualquer maneira, embora muitas vezes discorde também do ponto de vista prático, né? Mas as ideias são muitas vezes incríveis de pensar. Acho que é isso. Antes de passar a palavra para o Vitor Emanuel, eu só preciso me despedir. Eu tenho uma consulta médica agora, eu vou ter que ir para lá, mas eu agradeço pela sua participação e espero encontrá-lo em breve. Vamos, espero também. Foi ótimo. Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo. A gente tem mais uma mão levantada ali, que é a do Ender. Ender, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer ao professor Manuel Boff pela apresentação. Muitos autores citados, eu anotei aqui, por isso com certeza vão me iluminar para ajudar a entender meu problema de pesquisa, que envolve também a relação relacionada às redes. Então, eu gostaria de perguntar para o professor Manuel Boff como dar o aspecto de mensuração dessas redes, tá? Essa literatura, principalmente com Bruno Latour, ela, a parte empírica, né, tem aí muitos trabalhos inspirados e existem várias formas de viabilizar o que é um autor em rede. Por exemplo, alguns vão mensurar os códigos lá dos artigos, aqueles códigos
JL, outros vão compatibilizar essas redes, né, com base na origem, na formação dos economistas. Mas pensando em termos de Brasil, dos grandes períodos históricos que aqui nós tivemos, né? Por exemplo, período mais relacionado ao desenvolvimentismo, depois a ascensão do neoliberalismo. Então, como construir redes, né, que estejam relacionados a esses contextos históricos nos quais determinadas ideias econômicas têm sua hegemonia. Espero que tenha ficado clara a minha pergunta e eu agradeço pela oportunidade. Obrigado aí, Ender, pela pergunta. No caso específico da tese do Cícero, né, eu acredito que, pelo que eu lembro também da tese do Vitor, não sei se foi parecido. Ele usou uma técnica, né, que ele pegou várias palavras, né, com relação à pobreza, né? Então, tinha a pobreza e você fazia um conjunto de palavras e via como é que elas se ligavam, né, para ver como é que elas iam mudando no tempo. Aí você tinha palavras que estão em ascensão no tempo, que diminuem, etc., né, e aí você podia analisar com que os conceitos estavam ligados à medida que os governos iam mudando, né? E aí a gente podia ver se algumas ideias que estavam associadas aos relatórios do Banco Mundial se aplicavam ou não, como é que deixavam de ser, né? Aí você colocou uma questão interessante, que talvez é o ponto mais do artigo aqui, que esse artigo, evidentemente, eu não tive nenhuma intenção de fazer algo empírico, né? Mas é mais uma coisa que você mencionou, um evento histórico, aí, na verdade, né? Sim. Desenvolvimentismo para o neoliberalismo, etc., né? Sim. Que é saber até onde, né, a gente, aqueles nossos instrumentos de mensuração são usáveis, né? Porque, só para dar um exemplo da tese do Cícero, né, que a gente está também trabalhando nesse outro artigo agora, que é o caso do IPEA pós 2015, né, a questão do impeachment da Dilma, etc., né? A gente estava esperando, bom, agora você tem uma espécie de neoliberalização, então toda aquela ideia de um tratamento mais combate estrutural à pobreza vai sair. E não saiu, né, do coisa. A gente começou a ver, por que isso, né? Aí justamente a parte que não dá mais simplesmente para ficar medindo, fazendo as redes de palavras. A gente teve que começar a entender, peraí, que você teve um concurso específico no IPEA, na época do Márcio Postman presidente, e ele teve um tipo específico de prova que pegou determinado tipo de pessoa. Né? E essas pessoas são funcionários públicos de carreira com estabilidade. Né? Então entrou, sei lá, uma coisa mais neoliberalizante, mas os funcionários, e daí? Eu continuo, estou aqui com a minha função, vou continuar escrevendo. O que a gente observa foi uma diminuição do número de TDs. E aí isso faz a gente pensar, bom, essas ideias estão para algum lugar. Né? E aí a gente começa, por exemplo, a pegar fundações privadas, por exemplo. Outros ministérios começam a ver para onde que essas ideias estão indo. Elas estão viajando. Então o IPEA deixa de ser alguma coisa, deixa de ser como era nos anos 80, muito central. Através da professora aposentada hoje em dia, Sônia Rocha, né? Ela foi muito importante, né, como o Bruno Latour diria que foi um ponto de passagem obrigatório para essas ideias chegarem ao Brasil. Né? Mas quando chega 2015, já não é mais. Né? Você tem fundações, por exemplo, a gente tem o advento da ideia de governança do Oliver Williamson, já tem a ideia do terceiro setor, né? Você tem, portanto, a ideia de que hoje em dia é ESG, né? Que as empresas têm uma função social e sustentabilidade também social e ecológica, né? Digamos assim. Então isso passa a entrar nas fundações das empresas. Né? Agora, esse ponto aí que eu estou colocando não tem mais contato específico com uma numerização. Né? A gente tem que olhar, portanto, os dois lados. Né? Do ponto de vista saber que é importante mensurar, mas também entender que quando o contexto muda, que acho que é o teu ponto, né? E aí a gente tem que tentar olhar para onde essas ideias vão colocar. Aí um pouco o que eu tinha colocado antes do Mengel, né, do espremedor lá do Pickering, né, o exemplo que a gente tem no livro dele é o Robert Lucas. Mas é porque você começa a encontrar resistência. Né? Agora, por exemplo, a gente teve um concurso do BNDES que foi exatamente assim. Né? Você tem um concurso assim, a prova de acesso é uma prova bem assim, com autores heterodoxos. Né? Ou seja, os funcionários que estão entrando agora, né, independente de você ter um próximo governo, eles vão ter já estão lá com uma outra visão. E são fatores que especificamente a gente tem que ir além da mensuração para olhar esses fatores institucionais que às vezes a gente não percebe muito. Né? Mas enfim, não sei se eu
falei, Sim, respondi ótimo. essa questão, mas... Muito bom, muito bom. Obrigado, Helena, pela pergunta. Por Não nada. vejo nenhuma mão levantada agora. Deixa eu, então, tentar falar alguma coisa aqui. E aí eu não sei nem se eu consegui organizar direito o que eu estava querendo perguntar, Manuel. Então vamos pensar alto junto aqui. É, E aí, um primeiro ponto sobre o objetivo de vocês em si. Porque eu fiquei com a impressão em certo momento que assim, vocês estão fazendo, propondo uma discussão meio que metametodológica para definir um arcabouço de análise das viagens. E ao mesmo tempo tem essa ideia de aplicar para a ideia de pobreza. É, é isso mesmo? Então, é uma ideia de fazer essa aplicação para esse conceito específico, mas ao mesmo tempo definir esse arcabouço que possa ser aplicado para outras questões também. E outro ponto que enfim, algo que surge com frequência quando a gente está discutindo esse tipo de coisa, ciência, especialmente qualquer tipo de ciência, mas aí falando especialmente de ciências sociais, elas são convenções, né? Então, o que é boa ou má ciência é uma convenção que é definida pelos próprios cientistas. Então, por que que a gente faz teste de hipótese? Porque existe a convenção de que essa é uma boa forma de se fazer mensuração, certo? E aí, pensando em diferentes espaços, diferentes locais, a gente tem diferentes convenções, ainda que tenha essa pretensão universalizante em certos círculos. E aí, o meu ponto se a gente pega aquela definição de cash de economia mainstream, economia ortodoxa, economia heterodoxa, a minha impressão, e aí é impressão, é o que eu percebo, é que o que é mainstream no Brasil é muito diferente do que é mainstream em outros lugares. Então, eu tenho dificuldade de classificar pós-keynesianismo como algo heterodoxo no Brasil, assim, porque tem um espaço muito privilegiado. Como que você vê isso quando a gente avalia como que isso entraria, ou se você acha que isso entraria, você pode achar que não também, nessa relação com os dispositivos, na maneira como você e o Cícero estão concebendo? E aí, eu tô vendo que tem mais uma mão levantada ali da Maria Emília. Vamos fazer o seguinte, vamos coletar também a pergunta da Maria Emília. A gente fecha também essa rodada de perguntas para te liberar também, né? Porque sou homem muito ocupado. E aí você já responde esse ponto da Maria Emília. Pode ser? Pode? Maria Emília, por gentileza. Eu não te ouço. Não, seu microfone está aberto, mas eu não te ouço. Não sei se sou só eu. Não estou ouvindo também, não. Nada. Nada. Agora não. Agora sim, agora sim. Foi? Agora eu te escuto, agora sim. Me escutam agora? Sim, sim. Sim. Eu acho que é problema do meu computador. Não, eu estava pensando, eu li a Foucault e trabalho com alguns conceitos de pobreza e desigualdade. E eu vejo como algumas instâncias muito interessantes, por exemplo, que os economistas trabalham, desagregam pensamento e muitas coisas para o mercado, porque o mercado retribui. Mas a pobreza não paga economistas para que pensem sobre a pobreza. Incluso quando você vê as ideias sobre pobreza e desigualdade na ciência econômica, não tem uma explicação mais que a meritocracia, por exemplo. Os modelos em economia falam de produtividade e faixas de mercado. Não tem uma teoria sobre isso, salvo nas ciências sociais, que tem muito desenvolvido sobre os problemas dos países do sul global, como as teorias decoloniales ou as teorias de centro-periferia.
Então, e de teorias da dependência, que pode ser as marxistas ou as menos marxistas, mas eu acho que você tem como uma retroalimentação lá, uma trampa lá, que somente faz que o pensamento econômico se desenvolva nos mercados e não nessas outras instâncias, porque não tem um valor de mercado ainda. Então, eu acho que Foucault fala isso quando fala sobre o neoliberalismo e o desenvolvimento de neoliberalismo até os dias atuais. Ela falou nos 70, nos 60, mas ele falou muito sobre os caminhos que tomou a escola austríaca de pensamento e as estratégias que eles desenvolveram a nível internacional. Então, eu acho também que esses dispositivos que são complexos e muito difíceis de concretizar em uma só coisa, você pode encontrar escalas, eu acho, onde você pode encontrar essas distintas variáveis que podem explicar essas insistências sobre as ideias de pobreza. Espero que você haja entendido. Obrigado, Maria Emília. Manuel, por favor. Obrigado aí, Vitor, e obrigado, Maria Emília. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. A questão do Vitor, né? A primeira resposta é assim. Você tinha falado da questão se é uma questão metametodológica, de alguma forma, né? De definir um arcabouço de análise para a pobreza, né? A história desse artigo, dessa linha de pensamento, foi o seguinte: na tese do Cícero, a gente começou a falar, com a Maria Emília, da importância dessa visão do mercado para combater a pobreza a partir dos anos 80, né? E aí a gente fez uma análise que não deu tempo de... A sinceridade, essa não deu tempo de aprofundar muito para data de defesa, mas ficou... Nós achamos, né, eu particularmente falei com ele, olha, isso aqui está meio fraquinho, né? Essa análise do neoliberalismo, etc., né? E ainda essa parte passou... A banca não tratou muito, né? Mas ficou uma coisa meio engasgada para a gente, né? A gente está tratando o neoliberalismo muitas vezes como se fosse um xingamento, né? E sem entender a complexidade do fenômeno, né? E principalmente porque eles veem a pobreza de uma certa forma, né? E juntando com o que a Maria Emília falou, que está relacionado ao mercado, né? A participação no mercado. Né? Então, sim, a gente tinha a ideia de começar a discutir isso metametodologicamente, porque a ideia de que esse discurso científico está inserido tanto no contexto institucional, né, que a gente está vendo no Banco Mundial, quanto no que a gente tinha falado do contexto sociocultural amplo, que é esse contexto de passagem do desenvolvimentismo para o neoliberalismo. E aí o problema é como a gente vai entender o neoliberalismo sem ser necessariamente um xingamento e sem ser um troço mega abstrato, tipo um troço que incorpora todo mundo, que é uma desgraça da humanidade, ou então vai salvar a humanidade, né? Então a gente começou a pensar nessa ideia de dispositivos, etc., como uma forma de tentar modular e tentar entender as especificidades locais do neoliberalismo quando ele chega no Brasil, quando ele chega, né, até onde ele vai, né, dando uma coisa, falando um pouco da Maria Emília, né? Tem essa relação com o mercado, né? Eu vou te dar um exemplo específico de uma coisa que aconteceu recentemente que eu falo no governo Bolsonaro, se eu não me engano. Estava com essa discussão sobre a continuidade de processos de tipo auxílio, na época Auxílio Brasil, acho que é o nome, né? E aí um dos economistas encarregados falou de usar o Amartya Sen, né? E aí me chamou a atenção aquilo, né? Porque o Amartya Sen, ele é um cara que escreve, né, com essa noção de capacitações e de funcionamentos, que ele tanto pode estar no mercado quanto pode estar fora. Né? Eu posso adaptar, dependendo do dispositivo onde ele ficou colocado, eu posso transformar o SEM num troço mais neoliberal, mais próximo da noção de capital humano do Gary Becker, dá para fazer isso. Ou eu posso, dependendo se tiver um governo mais progressista, adaptar ele para outro lugar. Então, estrategicamente, não como a gente, na discussão aqui brasileira dos anos 80, 90, né, nosso colega, professor Ramon, né, difundiu sobre a importância da retórica na economia, é importante do ponto de vista retórico. Que eu posso adotar isso de um lado ou de outro. Né? Qual é o que talvez a gente ia metodologicamente colocar? É como que isso é feito além da retórica.
né? Ou seja, por relações de poder, né? Porque não é só convencimento, ou melhor, é convencimento dentro de uma certa estrutura institucional de poder, né? E que usa termos universalizantes, né? Só que aí tem que pensar esses termos não mais no sentido do guarda-chuvão, mas como formas de elementos aí que você vai reconhecendo e que vão fazendo isso trabalhar, né? Aí o Vitor falou da ideia das ciências sociais como convenções, né? Como é que entraria a ideia de heterodoxia e ortodoxia? É só maravilhosa a pergunta, eu tenho que pensar, não consegui. A gente não trabalhou especificamente, mas eu acho que, assim, eu concordo com a ideia especificamente lá da proposta do Videcast, da Videcast, né, de entender o mainstream como sendo uma coisa mais sociológica, na categoria mais sociológica, e entender a ortodoxia como sendo uma categoria que é mais ligada a certas premissas que seriam universalizantes, né, equilíbrio, risco e maximização sobre restrição, né? Pensando, eu tenho que pensar depois com mais seriedade, que eu não vou conseguir. Mas assim, me parece que essa ideia de ortodoxia e heterodoxia, ela fica meio que up for grabs aí numa coisa, sabe? Tipo, tem certos contextos em que você pode pegar, eu acho que isso é muito claro, por exemplo, em governos como o que a gente vive atualmente, né? Onde você tem a estrutura de poder, ao mesmo tempo, ela tem pessoas com ideais mais progressistas, né, em princípio, que seriam anti-ortodoxia, mas que tem que conviver com outras forças que não permitem que isso aconteça. Então, sei lá, a gente pega um discurso, por exemplo, do Fernando Haddad, né, ele pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Né? Eu não sei nem que sentido se faria falar ortodoxia, porque a gente vai pegar elementos de um e elementos do outro. Ortodoxos e heterodoxos. Né? A entrevista que ele deu ontem, inclusive, para o UOL, eu acho que é um bom lugar para a gente verificar, né, essa coisa. Temos que crescer com distribuição, mas, ao mesmo tempo, temos que ter austeridade, ele não fala austeridade, mas fala, né, equilíbrio fiscal. E é uma questão de como é que isso entra. Eu acho que me parece assim que essas noções, talvez, de heterodoxia e ortodoxia, não sei se encaixam bem com essa noção de dispositivo. Talvez não. Né? Eu vou pensar que, mas certamente é interessante. Né? Posso chegar à conclusão que simplesmente a pergunta não é relevante, tá tudo certo. Pode ser. Pensar. Mas eu fiz pensar, realmente, porque a gente discute muito esses termos, né? Assim, nosso pessoal, assim, a gente metodologia de HPE, eu acho que se a gente, se eu e o Cícero quisermos conversar, talvez seja bom falar a respeito, acho que é legal. Acho que um pouco o que a Maria Emília colocou, para nós, né, nessa fase mais pós-anos 80, né, a ideia de pobreza está ligada com a inserção ao mercado, de alguma forma, né? Sem dúvida, né? Produtividade, como você falou, né? Neoliberalismo, etc. Né? Eu gostei muito dessa última frase que você colocou, né? Que é o problema de escala, na verdade. Né? Você pode adotar políticas numa determinada escala e elas serem progressistas naquela escala, mas serem conservadoras, digamos, né, no nível mais global. Né? Eu acho que, por exemplo, o que o Angus Deaton e a Nancy Cartwright, né, que eu botei no artigo, estão fazendo quando eles criticam os RCTs hoje em dia. Né? Eles falam, olha, isso aí quando o Banco Mundial usa o RCT para uma comunidade lá na África, no Brasil, no Paquistão, eles estão usando isso como sendo uma coisa progressista. Olha, essa comunidade aqui está se desenvolvendo a partir de agora. Né? Mas o que fica de fora são os aspectos mais globais da região, do estado, do país. Então, ao mesmo tempo, nessa escala micro, digamos assim, né, ele dá conta. Né? Mas aí o que o Angus Deaton e a Nancy Cartwright colocam é que a reprodutibilidade, e tem toda uma literatura já recente sobre a crise de reprodutibilidade na economia, né, dá conta, acho que, desse problema. Né? Numa escala é progressista, digamos assim, né, um combate à pobreza. Numa escala mais ampla, não. A gente não pode generalizar. Né? E aí é toda a birra dos dois, na verdade. Né? O Banco Mundial apresenta como generalizável coisas que não são, em muitos contextos. Ele não está dizendo que o programa não funciona. Ele está dizendo que a generalização do programa que não funciona. Né, na verdade. Né? Em muitos casos é esse problema que eu acho que você está apontando. E aí envolve o papel do mercado, não apenas o mercado local, que eu acho que muitos de nós podemos concordar que tem influências benéficas sobre as comunidades, etc., maior nível de trocas. Quanto aos grandes mercados internacionais que são aí fortemente hierarquizados e permeados de poder. Né? E como é que aí a gente pensa a pobreza nesse nível. Né? Tem uma tese interessante, inclusive, defendeu aqui na FRJ a Natália Torres,
que ela chamou foi uma das coisas que a gente usou, que é o neoliberalismo inclusivo, né, que ele trata muito dessas empresas, né, que pegam, tipo, vamos colocar mais mulheres, mais pobres, mais pessoas pretas, mais LGBT, etc. Mas que, ao mesmo tempo, você se beneficia de grandes cortes de impostos no nível macro. Né? Então, você tem um corte de impostos de 5 bilhões e você aplica 5 milhões na formação. Então, globalmente, o troço nessas escalas diferentes não funciona. Né? Eu acho que é um ponto importante, eu te agradeço aí pela questão, que acho que força a gente também pensar como pensar esses dispositivos em nível de escala mesmo, né? Nível micro, mais macro. Tem um cara aqui no Rio que trabalha com isso, ele nem é da economia, ele é da filosofia, mas ele tem pensado muito nisso, que ele é um cara de esquerda e está muito preocupado com o cooperativismo da esquerda, que não pensa mais no nível macro, né? Então ele está usando coisa até de matemática. É o Gabriel Tupinambá, o nome dele, né? Um cara da psicologia e da filosofia. Mas acho que é importante pensar isso, né? Porque e talvez pegar na metodologia a ideia de propriedades emergentes, né? Quando você junta, surge um troço novo, né? Que aí talvez falta essa noção de dispositivos aí para a gente dar conta disso, né? Então, agradeço aí os dois pelas questões, que pensar bastante aqui. Feliz. Maravilha, Manuel. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença, pela aula que você deu para a gente aqui. Acho que vamos ficar. Temos muito que pensar também em relação para absorver tudo que você apresentou. E, enfim, volte sempre, a casa é sua, você é daqui. E com isso eu encerro aqui o seminário, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Vou interromper a gravação aqui agora. Obrigado aí, Vitor. Obrigado. Gravação. Acabou.